Se você é dev e ainda não conhece o PostgreSQL, você devia conhecê-lo. PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacionais, gratuito e de código aberto. Ele está dominando o cenário de banco de dados atualmente. E eu vou dar uma visão geral dele agora, sem entrar em programação, apenas falando do banco de dados em si, tá bom? Se liga só, no site dele, cuja última versão data aqui de fevereiro de 2024, eles mesmos se intitulam como o mais avançado sistema de banco de dados relacional de código aberto, né? Eu particularmente concordo muito com isso, né? Quando você vem na área de download, você pode baixar ele para Linux, para macOS, para Windows, para BSD, para Solaris. Você também pode executar ele usando o Docker. Ele não é um garotão. Aqui no site da Wikipedia, a gente descobre aqui que o seu primeiro release foi em 1996. 27 anos tem esse sistema gerenciador de banco de dados que eu particularmente adoro. Sem entrar em detalhes históricos aqui, porque não vem ao caso. Por que você deveria conhecê-lo? Primeiro, porque ele está sendo usado pelo mercado, está sendo muito usado pelo mercado. Então é um requisito super desejável para as empresas que estão contratando. Segundo, porque ele é gratuito de código aberto. Mas tem mais motivos. Vamos começar aqui pela documentação. Eu, particularmente, adoro a documentação do Postgre. Aqui a gente tem as versões em PDF e a versão online, que é HTML. Então, quando eu clico aqui no link da versão online, ele já abre uma página HTML com ali o índice que permite acessar qualquer uma das funcionalidades dele. A documentação é bem completa, bem atualizada, cheia de exemplos. Tem aqui um campo de busca onde a gente pode procurar por alguma funcionalidade e ele traz a funcionalidade aqui. Por exemplo, aqui um overview, uma visão geral sobre o comportamento de triggers, por exemplo. Essa documentação ela é hiper organizada. Então aqui a gente tem a versão atual, que é a 16, a gente tem os links das versões anteriores de todas elas, né? E mesmo até lá na versão 8.2, onde quando a gente clica, ele tem ali, percebe que a documentação é até menor, né? A primeira delas é na 8.2, mas todas as versões ali são super fáceis de se encontrar. Agora, o legal é que se a gente pesquisar aqui, Postgre Create Trigger, geralmente a primeira página que você vai encontrar é a página da documentação do próprio Postgre. Ela está muito bem indexada também. Então, quando eu entro agora, ele entra na versão atual, né, que é a 16, mas eu consigo navegar aqui, para ver um comando prático como criação de trigger aqui, por exemplo, além de explicar aqui o funcionamento, explicar detalhadamente que os parâmetros, como os parâmetros funcionam. Tem exemplos, né? A gente sempre encontra exemplos aqui. A documentação é muito boa. E para o desenvolvedor, quando a documentação é assim fácil, atualizada, isso ajuda muito, isso é uma mão na roda, né? Mesmo quando a gente navega para versões anteriores, como por exemplo aqui, a versão 9.2, ela avisa aqui que é uma versão não suportada mais, né, pelo Postgre, não sai update dela, né? Só da 10 para cima, né? Mas assim, a gente encontra historicamente aqui todas as documentações passadas. A gente sabe que é bem normal sistemas utilizarem versões anteriores de banco de dados. Nem sempre é uma tarefa fácil você fazer uma migração, ou melhor, uma atualização de um banco de dados, né? Mas a documentação não é a única coisa. A comunidade, ela é enorme. A gente tem aqui em mailing lists, para vocês aí neandertais que ainda usam e-mail, brincadeira, que eu também uso. Tem aqui os mais diversos tipos de mailing list. Quando eu rolo para baixo, depois das explicações aqui, tem aqui todas as listagens, né? Então, para administradores, advocacia é quem promove, né? Não é advogado, não. Os anúncios, lista geral, de interfaces, de trampos. Aqui ele tem, inclusive, para noviços, você, jovem padawan, para os cabaços, né? Olha lá. No question is too simple for this list. Quer dizer, qualquer um é para iniciante mesmo, né? Para novato. Em relação à linguagem SQL, até uma lista para mulheres aqui, né? E mais uma série de outras listas aqui, inclusive listas regionais, né? Então a gente tem aqui, ó, da Alemanha, da Espanha, da França. Vamos ver se tem BR aqui, ó. PT General, lista de discussão por e-mail no idioma português, né? Já mostra aqui em português, tanto de Brasil quanto de Portugal, né? A gente sabe que é daqui do Brasil que a gente domina, né? Associações, grupo de usuários. Então aqui também tem os grupos de usuários de outros países e o Brasil não está aqui, infelizmente. Listas de discussão de projetos. Tem até as listas inativas aqui. A documentação deles é bem completinha mesmo. Eu gosto bastante. Tem aqui também os grupos
de usuários, os locais, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, Argentina, a Austrália, a Bélgica, tem Brasil aqui, fica lá em Curitiba, tem o link aqui inclusive para o website, vamos ver aqui para onde que ele vai. Ele vem para o Meetup, então usam o Meetup para organizar os encontros ali. Vamos ver quando que foi o último. Foi em outubro de 2023, eu não fui nesse, vale a pena, né? Lógico, para quem trabalha com Postgre. Tem também a questão da extensibilidade. Quando a gente entra aqui na área de downloads, né? Além do download do Postgre em si, dos instaladores e tudo mais, né? Tem aqui as contribuições de terceiros, né? Então a gente tem muita coisa aqui, né? A gente tem stacks prontas para rodar, que são combinações aí de sistema operacional com servidor de aplicações, com banco de dados, com linguagem e tudo mais. A gente tem aqui um catálogo de software adicional, e aí dentro desse software adicional a gente tem muita coisa, né? Então existe uma espécie de uma curadoria e a gente encontra muita coisa aqui mesmo. Ferramentas de desenvolvimento ou administração, aplicações, ferramentas de replicação ou clustering, drivers e interfaces, servidores derivados de Postgre, extensões de Postgre, linguagens procedural. Postgre não necessariamente é só SQL, você pode usar outras linguagens, existem plugins que você instala para usar outras linguagens que rodam como se fosse SQL, ferramentas de relatório, né? Especialmente aqui em extensões, a gente tem uma riqueza muito grande de extensões que são feitas, desenvolvidas ali pela comunidade. Todas, existe coisa de Postgre que não é código aberto, mas naturalmente a maioria das coisas que a gente vai encontrar aqui são open source. E a gente tem muita coisa mesmo, muita coisa pronta. Essa extensibilidade do Postgre chama realmente a atenção. São centenas de extensões que estão disponíveis lá para usar. Tem esse repositório aqui do Joel Jacobson, que é um repositório onde ele lista aqui as extensões catalogadas por ele de PostgreSQL. Mais de 1000 extensões PostgreSQL categorizadas aqui com os links, tudo bonitinho, facinho, facinho. Vou deixar o link no comentário, vou deixar o link num comentário fixado e na descrição para quem tiver interesse em descobrir. Agora, tem também a popularidade, né? Uma pesquisa feita pela Stack Overflow, uma pesquisa realizada em 2023 com 90 mil desenvolvedores, né? Banco de dados aqui, de todo mundo que respondeu, o Postgre, ele aparece aqui como o mais popular, com 45,55%. O MySQL vem em seguida. Depois vem o SQLite, muito popularizado por causa do Android, o MongoDB, que cresceu muito nos últimos anos. Só depois vem uma ferramenta, um banco de dados relacional não open source, que é o Microsoft SQL Server, né? Depois vem o Redis, MariaDB. O Oracle ele só aparece depois, aqui com 9,8% de popularidade. Eles também mediram aqui, mesmo entre os desenvolvedores profissionais, até aumenta um pouquinho a participação aqui do Postgre. Quem está aprendendo acaba ficando aí mais familiarizado com MySQL, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. O Postgre aparece aqui só em quarto, mas aí vocês veem que os profissionais eles preferem Postgres. Por quê? Porque as empresas estão adotando Postgres. Como tem muito material na internet dos outros, você acaba caindo neles, mas o Postgre, ele figura aí entre o mais popular, entre os mais populares, mas com uma preferência bem explícita aqui dos desenvolvedores profissionais, né? Agora, uma coisa legal aqui é que o Pigst, que é uma distribuição também de aberta, de código aberto, do Postgres, que é uma distribuição que já vem com um monte de coisa instalada e tal, né? Desse site aqui, esse Pigst. Ele pegou ali da mesma pesquisa do Stack Overflow e ele fez 3 gráficos aqui. O Postgre ele aparece em primeiro entre o mais popular, como a gente já viu, e aí ele pegou aqui, fez também a listagem do mais amado, e o Postgre também fica aqui com 71,3%, né? Quer dizer, mesmo quem não considerar mais popular gosta dele, porque realmente ele é leve, ele é rápido, ele funciona muito bem. É uma maravilha. E tem aqui também o mais desejado, figura aqui também com 42,3%. Aqui está o gráfico mostrando a mesma coisa, né? Os dados aqui, para quem quiser consultar esse site, vou deixar esses links aqui na descrição, tá? Então, o Postgre, ele figura entre o mais popular, os mais desejados, né? Fora que o que diz respeito entre a extensibilidade, entre as extensões, a gente tem muita coisa bacana, muita coisa avançada. Para exemplificar, esse site aqui a própria Pigst, eles fizeram um artigo com o título
o Postgres está devorando o mundo dos bancos de dados, né? Escrito por Hong Feng. E aí, esse artigo ele cita OLAP, que significa Online Analytical Processing, que é uma arquitetura de banco de dados mais usada para sistemas que não precisam de muita consistência, porque lida com dados mais históricos. Basicamente, para sistemas de apoio à decisão, que tem muita consolidação de um volume muito grande de dados. E aí essa arquitetura, ela não demanda todos os mecanismos de consistência que o OLTP, que é um Online Transaction Processing, demanda, que é um banco de dados relacional convencional. Mecanismos como índices ou outros tipos de constraints que garantem a consistência do dado são mecanismos que tomam processamento. E quando você tem um sistema que não precisa disso, porque só lida com dados históricos, você não tem transações, você não fica alterando dados com frequência, então você é mais performático você usar sistemas OLAP. E o Postgre, obviamente, por ser OLTP, ele tem uma performance até que razoável, mas ruim perante aqueles que são aqueles bancos de dados que são especialistas em OLAP, né? E aí, por causa da extensibilidade, esse aqui é o ponto que esse aqui é um dos primeiros pontos mais prioritários aí na opinião do autor. Tem soluções que são muito performáticas de OLAP, como ParadeDB e DuckDB, e ele cita esses dois exemplos como soluções em que o Postgres tem extensões para esses caras aqui. Então, mesmo para soluções de OLAP, isso deixa o Postgres muito mais versátil, né? Porque aí, combinada com essas extensões, o Postgres passa a figurar aí entre os mais performáticos até para fazer sistemas de apoio à decisão, né? Tornando aí a solução extremamente flexível, né? Esse artigo continua citando, vou deixar o link também lá na descrição, citando várias vantagens e benefícios de usar o Postgres e tudo mais, tá? Então, se você que é dev não conhece, está na hora de conhecer, está na hora de se aprofundar, vai ser um diferencial no seu currículo, porque as empresas estão procurando isso, estão precisando disso, e vai deixar você familiarizado com uma ferramenta de ponta que o mercado usa de verdade, né? E é isso aí, se chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, comenta qualquer bobagem aí para ajudar no engajamento aqui embaixo, pode xingar se quiser e se inscreva no canal, beleza? Falou!